Múmias, pirâmides, faraós. Quando se fala do Antigo Egito, essas são algumas coisas que vêm à mente de muitos. É verdade. Será que o Antigo Egito se resume a apenas isso? Boa pergunta. Antes de conhecermos mais sobre o Antigo Egito, a primeira grande potência do mundo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e ative também o sininho. Assim você será sempre avisado quando vídeos novos forem postados aqui no canal do Bipédia. Vamos agora conhecer o Antigo Egito. A história do Antigo Egito remete a milhares de anos, sendo uma das mais importantes civilizações da Antiguidade, tendo sua origem ligada à região do Rio Nilo, no nordeste da África. No começo, por volta de 3500 a.C., a região estava dividida em várias comunidades chamadas nomos. Esses nomos eram como pequenos estados independentes administrados por um nomarca. Em 3200 a.C., os dois principais reinos, o Baixo Egito, que ficava ao norte, e o Alto Egito, que ficava ao sul, foram unidos pelo rei do Alto Egito, Menés, subordinando no total 42 nomos. Menés se tornou assim o primeiro faraó, dando origem à primeira dinastia que criou o Estado egípcio. A sociedade egípcia era organizada por meio de critérios econômicos e religiosos. Na pirâmide social do Antigo Egito, o faraó ocupava o topo desta hierarquia, sendo o chefe de Estado e a encarnação, na visão deles, do deus Horus, o deus do céu, filho de Osíris e Ísis. Abaixo do faraó, no meio da pirâmide, estavam os sacerdotes, como agentes organizadores dos cultos e festividades religiosas, os nobres e os escribas, que realizavam tarefas que contribuíam para o funcionamento do Estado, e os soldados, que eram mantidos pelo governo e garantiam a hegemonia do poder do faraó. Na base da pirâmide, os camponeses e artesãos trabalhavam nas colheitas e na organização das obras públicas que colaboravam com o desenvolvimento agrícola e comercial do Antigo Egito. Havia também uma parcela de escravos que eram subordinados ao faraó. Na sociedade do Antigo Egito, as mulheres tinham uma posição de prestígio e podiam exercer funções políticas e sociais em igualdade com os homens. Algo que colaborou muito para o fortalecimento da civilização egípcia foi a abundância de recursos hídricos e as terras férteis ao longo do rio Nilo. Os egípcios deixaram marcas na história e influenciaram muitos aspectos da cultura e da sociedade até os dias de hoje. Algumas das grandes realizações dos antigos egípcios foram: a primeira que vamos mencionar aqui é a invenção do papiro. O papiro eram folhas feitas pelos egípcios usadas como superfície para a escrita. A produção dessas folhas era realizada usando hastes do papiro, uma planta aquática muito comum no Egito e encontrada nas margens do rio Nilo. Eles não foram os criadores do vidro, mas foram os egípcios que começaram a usar o vidro para fazer garrafas e jarras. Com a abundância de recursos hídricos, eles desenvolveram redes de canais que irrigavam suas plantações. Também usavam embarcações à vela para navegar pelo rio Nilo. Os antigos egípcios foram pioneiros na fabricação de tinta à base de pigmentos, usadas para a escrita e também decoração. Homens e mulheres egípcios usavam maquiagem e perfume. Tendo em mente a época em que viveram, a medicina no Antigo Egito era avançada. Eles aprenderam muito sobre a anatomia humana graças à tradição da mumificação. Nesse processo, eles conseguiam analisar partes do corpo e associá-las com as doenças que a pessoa havia contraído em vida. Isso fez com que eles tivessem entendimento para realizar cirurgias. Diversas múmias encontradas mostram desde a perfuração do crânio até a remoção de tumores. A prótese mais antiga de que se tem registro foi feita no Antigo Egito e foi usada por uma mulher. No geral, os egípcios desenvolviam essas próteses para os mortos, pois para eles era importante que o corpo estivesse inteiro para completar a vida até o além. Você sabia que os antigos egípcios tinham o primeiro plano de saúde registrado? É mesmo, é? O acesso ao médico era controlado pelo governo. Havia instituições que treinavam os médicos e nelas os pacientes recebiam seus tratamentos. Há descrições de acampamentos médicos instalados próximos de canteiros de obras para atender os operários. E existem indícios de que, se um acidente acontecesse no trabalho
e a pessoa não pudesse trabalhar por causa daquele acidente, o operário recebia um pagamento durante o período de afastamento. Outra curiosidade nessa mesma linha do trabalho, os antigos egípcios organizaram a primeira greve da humanidade. Temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, vou deixar o link na descrição. Falando de engenharia, eles desenvolveram sistemas de arado com o uso de gado, e especificamente na construção, criaram um sistema de alavancas e rampas ou planos inclinados para erguer gigantescos monumentos, como as pirâmides. As pirâmides do Egito são monumentos grandiosos. Elas representam o poder e a autoridade dos faraós e possuem significados religiosos, políticos e históricos. As pirâmides são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existem. Até hoje, não se sabe exatamente como elas foram construídas, mas é inegável que elas são uma impressionante revelação das habilidades dos antigos egípcios. Temos um vídeo aqui no canal que fala sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Nele, falamos mais sobre as pirâmides do Egito. O link está também aqui embaixo na descrição. No que diz respeito à religião, os egípcios eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses como Horus, que já mencionamos neste vídeo. Eles acreditavam que o faraó era uma reencarnação deste deus. Osíris era o deus da vida após a morte. Ísis era a deusa do amor. Amon-Ra era o deus dos deuses. Esses são apenas alguns dos seus deuses. Muitos deles eram retratados com corpo humano e cabeça de animal. Ainda falando da religião do Antigo Egito, eles acreditavam na vida após a morte. Esta crença e a formação da alma explicam o costume do embalsamamento dos corpos. Eles acreditavam que o homem possuía 2 almas, Ba e Ka. A segunda alma era o elo com o corpo e podia entrar em decomposição. O embalsamamento evitava o sofrimento ou a destruição do Ka. Depois do processo de embalsamamento, as múmias eram colocadas em sarcófagos junto com os objetos pessoais e estatuetas que as simbolizavam. As múmias egípcias continuam sendo um mistério para muitos antropólogos e arqueólogos, pois mesmo após milênios, muitas delas permanecem quase perfeitamente preservadas. Gostou de saber mais sobre o Antigo Egito? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Na descrição, você vai encontrar um ótimo livro que fala mais sobre o Antigo Egito. Comprando o livro, você aprende mais e também ajuda o canal Tubepédia. Muito obrigado por sua atenção, até mais!